que o Kremlin sinalizou ali que não tem essa intenção, esse interesse de criar qualquer tipo de instrumento que possa rivalizar ou até mesmo colocar em xeque a hegemonia do dólar. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor comentou que se sanção tivesse alguma efetividade, Rússia, Cuba e outros países acabariam já tendo mudado de posição. Mas a Rússia, nesse momento, com Donald Trump, estaria mais interessada em voltar com algumas relações, em retirar algumas sanções que, querendo ou não, estão prejudicando a economia do país e até mesmo ganhar um pouco mais de mercado, ter um pouco mais de proeminência depois de todas essas questões com a Rússia. Talvez por isso não esteja tão rivalizante assim com o presidente e as questões tarifárias e as questões dos BRICS? Eu acredito que é o seguinte, né? Essa história de moeda do BRICS, eu não sei quem inventou, né? Porque a moeda do BRICS já se chama Yuan, que é a moeda mais comercializada em razão do fato de que a China é o primeiro parceiro comercial de mais de 140 países e territórios pelo mundo. Então, é muito mais fácil você usar o Yuan do que criar uma nova moeda, porque teria de ter uma série de requisitos como reserva de valor, e nesse momento demoraria para que isso acontecesse em razão da disparidade das economias, particularmente nós considerando que agora nós não temos só 10 países, não temos só 5 países nos BRICS, mas temos muito mais desse processo de aumento e de expansão do BRICS. Então seria muito difícil fazer esse processo agora. Agora, que a Rússia gostaria de ter uma relação mais próxima dos Estados Unidos, não no sentido de uma proximidade política nesse sentido todo, mas o fato de que, pelas manifestações do Trump, o apoio que ele tem com relação a Zelensky é cada vez menor. E Moscou e o Putin, né, compreende claramente que qualquer movimentação positiva de maior aproximação com o presidente Donald Trump significa positivamente que ele conseguirá forçar a Ucrânia ao fim desta guerra, porque justamente a impressão que se tem é que Trump pretende puxar o freio de mão com relação à OTAN. Os europeus provavelmente não terão ali a capacidade de continuar mantendo a guerra por um longo prazo, e com esse Putin terá efetivamente ganhado a guerra, no sentido de que os territórios que ele conquistou ele não vai ter de retornar. Então, isto é como se ele estivesse dando um sinal para o governo Trump de que está disposto à continuidade da conversa, justamente baseando no fato de que Trump provavelmente vai fazer um acordo que será benéfico para a Rússia ao final de tudo. O presidente Lula conversando um pouco mais proximamente com Vladimir Putin, justamente para estruturar investimentos, comércio entre os BRICS, traz algum tipo de preocupação nesse cenário geopolítico, professor? Não, porque o Brasil, na questão da Ucrânia, nós estamos distantes, tanto política como economicamente. Temos a questão do fertilizante, se eu não me engano, mas isso é facilmente substituível pelo Marrocos e outros fornecedores do mundo. Então, a questão da Ucrânia é uma questão exclusivamente europeia, que tem impacto sobre o resto do mundo, de uma maneira diferenciada com relação a cada região. Então, agora, a relação Brasil-Rússia é importante no sentido de você ter sempre um parceiro comercial novo, e considerando que Trump pretende colocar tarifas no Brasil, faria sentido que nós ampliássemos aí a nossa base de negociações multilaterais.